Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo de número 47 do Livro dos Espíritos e iniciaremos hoje o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta número 456 do item Faculdade que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Questão de sintonia, portanto, cada espírito vai ver aquilo que ele foca, aquilo que a sua mente está atenta, e nós sabemos que muitos espíritos não conseguem enxergar pessoas encarnadas e outros espíritos por questão de sintonia. Pergunta 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Nós já falamos isso aqui, né? No mundo dos espíritos não é possível simular sentimentos, dissimular emoções. Nós não conseguimos fingir e enganar os outros por sentimentos que apresentamos escondidos, ocultos. E isso, claro, se aplica aos espíritos superiores a nós. Espíritos inferiores conseguem ser enganados, né? Também existe a mentira no mundo espiritual. Porém, não é possível ocultar a nossa intenção de espíritos superiores a nós. Item A. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Olha que pergunta interessante, né? Kardec, por essa lógica, está indagando. Então, as pessoas que nós escondemos as coisas aqui na Terra saberão a verdade no além? Resposta: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Uma multidão nos observa todos os dias. Nuvem de testemunhas, portanto, como já dizia Paulo, se eu não me engano. Pergunta 458. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? O que será que eles pensam de nós? Resposta: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Por isso, tudo é questão de companhia. Queremos a companhia de espíritos levianos ou de espíritos sérios? Depende da nossa escolha, da nossa atitude, do nosso pensamento. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta número 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Essa resposta é muito famosa, né? Essa pergunta também, porque os espíritos nos dizem que é como se eles nos dirigissem, porque nos influenciam a tal ponto que é como se estivessem guiando as nossas atitudes. É certo que o livre-arbítrio é nosso, nós que fazemos as escolhas, mas a influência dos espíritos é tamanha que é como se eles nos dirigissem. Percebam a sutileza da resposta. Eles não estão afirmando, os espíritos vos dirigem. Eles estão dizendo, é como se vos dirigissem. Tamanha a influência que exercem. Por isso nós precisamos nos atentar para não cairmos nas sugestões dos espíritos rasteiros, trevosos, porque é como se eles dirigissem as nossas atitudes para o erro. Pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios,
outros haverá que nos sejam sugeridos? Então existem pensamentos nossos e outros sugeridos. Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Primeiro eles disseram que há uma nuvem de testemunhas a nos observar e que a influência dos espíritos é tamanha que é como se nos dirigissem. Agora ele diz que, por consequência disso, nós temos em nossa mente as ideias pessoais, as próprias ideias, que se misturam com as ideias dos espíritos que nos cercam. Por isso eu disse que a questão de escolha de companhia, a nossa vibração, ditará que companhia temos e, como consequência dessa companhia, as sugestões que nos chegam serão proporcionais ao nível evolutivo dessas companhias espirituais. Por isso, repito, devemos buscar sempre companhias elevadas para que as sugestões e as ideias sejam ideias elevadas, sejam sugestões equilibradas e não sugestões e ideias de espíritos rasteiros. Pergunta 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como fazer essa distinção? Resposta: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Olha que regra interessante, né? Para a gente diferenciar. Será que essa ideia é minha ou foi soprada por um espírito? Geralmente, a primeira ideia é nossa. Segundo lugar, geralmente, a ideia deles vem como alguém dizendo, não propriamente um pensamento pessoal. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Não importa tanto saber. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la, ou seja, é mais útil não saber se é nossa ou de um espírito muitas vezes. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, da mesma forma que não nos interessa tanto saber quem fomos em outras existências, também não devemos ficar perguntando se o pensamento é nosso ou não. Porque aí a gente perde o mérito, né? Se for deles, eu não tive mérito na escolha. Se for meu, então eu tive. É melhor a gente buscar as boas companhias e ter os nossos próprios pensamentos que estarão conforme os pensamentos dessas companhias também. Se escolhermos o bem, mérito nosso. Se escolhermos o mal, responsabilidade nossa. Pergunta 462. É sempre de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Será que os gênios tiraram todas as suas ideias das suas próprias cabeças? Resposta: algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Então vejam que são dois fatores, dois requisitos para os gênios receberem as ideias revolucionárias. Primeiro, capacidade mental, capacidade espiritual de compreender uma revelação. Segundo, tem que ser digno de transmitir. Não adianta ter só o intelecto, tem que ter a dignidade moral também para receber essas ideias que revolucionam a sociedade. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. São muitos, os inventores, os artistas, que receberam uma inspiração num sonho, foram dormir e despertaram com uma ideia. Então é muito comum a inspiração. Muitas vezes as ideias são deles, mas muitas outras também são inspirações dos espíritos. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Olha só, quando a gente busca inspiração para algo,
É como se a gente estivesse evocando um espírito para nos responder, nos ajudar com a resposta. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos haveria proporcionado os meios de o conseguirmos. Olha o raciocínio de Kardec. Se fosse para a gente saber o que é nosso e o que é deles, Deus teria construído uma ferramenta para a gente conseguir distinguir, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva vaga, é que convém assim aconteça. Kardec está falando que a gente não deve ficar tão curioso, buscando saber certas coisas que não são devidas, que devem permanecer vagas para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução. Pergunta 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Resposta. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Então, o primeiro impulso pode ser bom ou mal, depende do nível evolutivo do espírito. O primeiro impulso de um homem primitivo é agredir, é violentar. O primeiro impulso de um anjo é amar. Então, depende da natureza do espírito. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Esse é o exercício que a gente deve buscar diariamente. As boas companhias para que os nossos primeiros impulsos sejam sempre elevados, inspirados nesses companheiros. Pergunta 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Ele repete a pergunta, né? Só que dessa vez ele está querendo saber não a distinção do pensamento nosso ou do espírito, mas de um espírito bom ou de um espírito mau. Resposta. Estudai o caso. Analisa o conteúdo. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Deus nos deu a razão, o livre-arbítrio, capacidade de desenvolver a nossa inteligência e, com isso, conquistar discernimento. O discernimento é consequência de uma pessoa que raciocina. Por isso, a fé raciocinada que nós estamos estudando. Quando temos discernimento, podemos separar a ideia má da ideia boa, comparar ideias, raciocinar sobre uma ideia e perceber que ela é boa ou má, de um espírito superior ou de um espírito ignorante. Pergunta 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que os espíritos maus querem que a gente também faça o mal e nos inspiram para isso? Resposta. Para que sofrais como eles sofrem. É o ápice do egoísmo, né? Se o espírito é inferior, ele vai ter orgulho e egoísmo em grande escala dentro de si. Um espírito mau, portanto, que tem muita inveja, que tem muito orgulho, que tem muito egoísmo, ele não vai querer ninguém melhor que ele, maior que ele, mais desenvolvido que ele. Então ele vai estimular as pessoas a errar como ele erra. É característica de espírito imperfeito, espírito mau. Ele é muito egoísta, então ninguém pode se elevar acima dele. Ele quer todos iguais a ele ou inferiores. Item A. E isso lhes diminui os sofrimentos? Olha a pergunta de Kardec. Por que ele faz isso? Isso tem algum benefício para ele? Diminui a dor dele? Resposta: não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes, como eu falei agora há pouco. Inveja, egoísmo. Ninguém pode ser feliz se ele também não é. Não diminui seus sofrimentos, pelo contrário, agravam. Item B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir nos outros? Resposta: os que resultam de ser de ordem inferior
a criatura e de estar afastada de Deus. O sofrimento, portanto, o tipo de sofrimento, a natureza desse sofrimento é a natureza inferior, que é própria do espírito imperfeito, afastado de Deus. Pergunta 456. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Essa pergunta é muito importante, porque muitos ateus, muitas pessoas que são contrárias à religião, vão pintar esse Deus como uma criança mimada ou como um ser mau que faz os humanos sofrerem sem causa ou que permite que o diabo, por exemplo, contamine o mundo de forma poderosa e arraste verdadeiras multidões para o inferno. Por que Deus permite isso? Então vejam, a resposta é muito importante para nós espíritas e para aqueles que desconhecem o espiritismo e não conseguem compreender as explicações das demais religiões. Vamos ver a resposta dos espíritos. Por que Deus permite o mal e que eles nos influenciem? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, primeiro motivo, Deus permite que nós convivamos com espíritos imperfeitos para nos pôr à prova, para testar nossa fé, testar nossas virtudes, se conquistamos ou não, testar nossa paciência e todos os requisitos do verdadeiro cristão. Primeiro motivo é o teste, para ver se a gente vai suportar as dores, se a gente vai deixar de ouvi-los, se a gente vai sintonizar com eles ou não. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito, daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Olha que importante essa lição. Muita gente pensa que Jesus, por exemplo, experimentou o mal na sua evolução. A informação que nós temos é que Cristo sempre escolheu o bem. Ele já foi simples e ignorante? Sim, todos os seres criados por Deus um dia foram simples e ignorantes. Mas simples e ignorante não quer dizer mal. A partir da primeira oportunidade que Cristo teve de fazer o mal, ele escolheu o bem. Ele poderia ter desconhecimento, ele poderia ter ignorância sobre determinado assunto, mas ele não escolheu o mal e por isso evoluiu de forma mais célere. É diferente afirmar que nós temos que passar pelo caminho do mal. A gente passa pelo caminho da ignorância, do mal não. Do mal somente por nossa escolha. Nós todos escolhemos o mal a certa altura da vida, senão não estaríamos aqui na Terra, de provas e expiações. Porém, não é imprescindível que todos passem pelo mal. Temos Cristo como maior exemplo, que passou apenas pela simplicidade e pela ignorância, mas conquistou rapidamente a pureza espiritual, porque sempre escolheu o bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Então nós temos que ouvir os nossos guias espirituais, os espíritos superiores que nos acompanham. A missão deles é nos colocar no bom caminho. Somos nós que deixamos as influências más nos derrubar. Nós que atraímos as influências más. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Então vejam como os espíritos inferiores são dedicados. Você pensou em fazer o mal, já correm 10, 20 espíritos inferiores para te estimular para o mal. Por isso que é difícil, não é fácil realmente. Mas quando a gente pensa em fazer o mal, tem uma nuvem de espíritos influenciando para isso. Eles vêm correndo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Essa frase é importante porque está dizendo o seguinte: os espíritos só nos influenciam para o mal porque a gente quer.
a gente quer o mal. Então eles vêm ajudar a gente a fazer o mal. Por isso que sai sempre de nós. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. A gente pode pegar essa frase e aplicar para todas as paixões, para todos os defeitos. Ele deu o exemplo do assassinato, mas qualquer pecado, qualquer paixão que você colocar aqui, servirá também. Por exemplo, se fores propenso à inveja, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a alimentarem esse pendor no teu íntimo. Se for propenso à maledicência, se for propenso ao egoísmo, e por aí vai. Toda propensão para o mal é estimulada por uma nuvem de espíritos. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Olha como Deus é bom. É aquela figura mesmo do anjinho de um lado e do diabinho do outro. Isso é real. Só que é uma imagem figurada. Nós que temos a fé raciocinada sabemos que não é realmente um anjinho pequenininho no seu ombro e do outro lado um diabinho pequenininho no seu ombro. É uma imagem figurada que representa uma nuvem de espíritos que te estimulam para o mal e também outros que te estimulam para o bem. A balança, portanto, é fruto da misericórdia divina que não abandona seus filhos. Apesar de estarmos cercados por uma nuvem de espíritos inferiores, Deus envia emissários bondosos para equilibrar essa balança. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Por isso, repito, depende apenas das nossas escolhas. Deus deixa para o nosso livre-arbítrio o caminho que devamos seguir. Temos liberdade para escolher as companhias espirituais e, consequentemente, as escolhas que fazemos também. Pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Será que nós podemos deixar de sermos influenciados pelos maus espíritos? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então já falamos aqui. A gente escolhe a companhia conforme o nosso pensamento e os nossos desejos. Atraímos aqueles com os mesmos pendores, com os mesmos pensamentos. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Será que os espíritos inferiores desistem de nos estimular para o mal? Resposta: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício como o gato que tocaia o rato. Eles são chatos, né? Os espíritos inferiores são insistentes. Mesmo que a gente resista, não vou cair mais, não vou fazer mais isso, não vou mais falar mal do outro, não vou mais ver o que eu não deva ver. E consigamos ficar assim por um tempo, eles se afastam, mas não desistem, ficam à espreita. Uma hora ele vai pensar de novo naquilo, uma hora ele vai falar mal de novo do vizinho. É nessa hora que eu junto de novo, corro para influenciar ele de novo. Eles são insistentes, temos que ter paciência com esses irmãozinhos que ficam à espreita para nos estimular para o mal.
só esperando a gente baixar de sintonia. Pergunta 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, como se resguardar para não receber a influência de maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Olha só, anota aí. Como não ser influenciado por maus espíritos? Fazer a caridade, praticar o bem e ter fé. Confiança em Deus é fé. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Com fé e caridade, nós destruímos o império dos maus espíritos sobre nós. Repelimos a influência dos maus espíritos, fazendo bem e tendo fé. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Então aqui é um conselho direto. Guarda de atender essas sugestões dos que ficam estimulando as paixões em você, dos que ficam estimulando você a brigar, a falar mal, a soprar a discórdia. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Então tem espírito que fica, você é importante, você não merece isso, você está acima dele. Então estimula em você uma conduta com base no orgulho, de você se achar especial, de você se achar superior aos outros. Ele vai estimular isso em você. É o estímulo pelo lado fraco, que é o lado do nosso orgulho. Temos que ter atenção com isso, hein? Quantas vezes nós pensamos, eu não vou aturar isso porque eu não mereço. Eu não vou aceitar isso porque eu sou melhor que ele. Então, isso demonstra que há espíritos influenciando no seu orgulho, para você se achar melhor que os outros e com isso cair nas paixões. Essa a razão porque Jesus na oração dominical vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a fórmula está no Pai Nosso, na oração dominical que Cristo deixou como fórmula de nos guiarmos pelo bom caminho e, consequentemente, não nos influenciarmos por maus espíritos. Pergunta número 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? Olha que pergunta. E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Vejam que Kardec coloca uma questão importante da missão espiritual. E fica claro com a resposta que não existe missão para o mal. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Ele pode receber essa missão de outros espíritos inferiores, mas nunca de Deus. Ninguém vem para fazer o mal, ninguém vem para perseguir, ninguém vem para dar maus conselhos. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Livre-arbítrio, portanto. Pode Deus permitir que assim proceda para vos experimentar, como ele disse lá na primeira pergunta, na primeira resposta. Deus permite para nos testar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Ninguém recebe a missão de Deus de fazer o mal. Compete-vos, pois, repeli-lo. Não há missão para o mal. Pode repelir à vontade o espírito que está estimulando para o mal. Pergunta número 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente
há uma disposição física? Olha que pergunta, hein? Muita gente pensa que é só causa física que traz ansiedade, preocupação de repente, ou até mesmo uma alegria sem causa aparente. Resposta: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Então, em muitas das vezes, essas alegrias repentinas, ou tristezas também repentinas, ou angústia, ansiedade do nada, muitas vezes são influências dos espíritos que encontramos desdobrados ou de forma inconsciente os atraímos. Isso é possível constatar todo mundo que já sofreu uma obsessão, ainda que uma obsessão simples. Quando você tem um espírito inferior próximo de você, você tem mais medo das coisas, mais insegurança, menos confiança em Deus. Vimos que a confiança em Deus é uma forma de afastar os maus espíritos. Então, quem é obsidiado geralmente não tem confiança, tem muito receio de coisas ruins acontecerem. Isso tudo é estímulo de maus espíritos. Inclusive, eles transmitem isso para nós de forma inconsciente, tá? Muitas vezes eles nem percebem que estão transmitindo angústia, que estão transmitindo ansiedade, preocupação para a gente. Um dos fatores da obsessão é essa ansiedade que muita gente tem sem saber o porquê. Esse medo, esse receio de que algo ruim vai acontecer. Ou uma ansiedade repentina, sem nenhum motivo para se preocupar com nada. Às vezes a pessoa tem uma vida maravilhosa, não tem que sustentar ninguém, não tem que trabalhar, não tem doença, não tem preocupações, mas vive ansiosa. Tem que, logicamente, tratar no psicólogo, no psiquiatra, se necessário, e fazer o tratamento espiritual também, que é a caridade, a fé em Deus e saber que espíritos inferiores podem nos causar ansiedades, podem nos causar efeitos inconscientes, tanto para o mal quanto para o bem. Destacamos aqui para o mal, né? Que são as ansiedades, as aflições, mas também tem bons espíritos que nos inspiram do nada. Do nada a gente sente uma alegria. Pode ser influência de um bom espírito. Pergunta 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Muito importante essa pergunta, principalmente para aquelas pessoas que têm consciência das suas paixões e que precisam vencê-las, conseguem perceber isso, né? Os maus espíritos, eles criam situações também. Além de estimular as circunstâncias que nós nos colocamos, eles também criam circunstâncias para nos fazer cair. A resposta é a seguinte: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, sem que disso vos deis conta, para aquilo que cobiçais. Perfeita resposta. Os espíritos inferiores, além de estimular as situações que nós nos colocamos, dependendo das nossas paixões, eles também criam situações para a gente cair. A gente não percebe, porque a gente já traz o desejo de cair. Eu lembrei agora daquela frase que Chico falou, né? A tentação é como um cachorro feroz e grande que nos persegue. E a gente corre desse cachorro, mas doido para o cachorro nos alcançar. E essa frase me marcou porque, de fato, a imagem é muito curiosa, né? Você correndo de um cachorro bravo, mas no fundo, você quer que o cachorro te pegue. É assim que são as paixões, as tentações. A gente não quer porque a gente tem consciência de que não deve, mas no fundo a gente cobiça aquilo, por isso é difícil. Por isso é um desafio não cair em tentações. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali.
mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. É muito importante essa resposta, porque muita gente pensa que, primeiro, não tem ninguém olhando quando a gente está sozinho, e aí faz o mal, faz o que é errado. Primeiro engano, né? Porque somos cercados por uma nuvem de testemunhas, como já vimos. Segundo engano, a pessoa pensa que Deus colocou aquele dinheiro ali para ela se beneficiar. Na verdade, é um teste que Deus está dando. Não diretamente, mas por meio dos espíritos inferiores. Ele permite, portanto, que os espíritos inferiores proporcionem essas situações para nos testar. Primeira resposta já disse que Deus permite a ação dos maus espíritos para nos testar, nos colocar à prova. Então muita gente se engana, achando que foi Deus que colocou aquele dinheiro ali. Foi o contrário, foram os espíritos maus, imperfeitos, que querem te testar e você caiu. Você acabou caindo na armadilha deles, porque o correto é você pegar o dinheiro e devolver. Mas muita gente fala, não, foi Deus que colocou esse dinheiro na minha vida. Pense bem, analisa com cuidado. Os espíritos estão nos revelando aqui que os inferiores criam situações a depender da nossa tentação para nos testar. Então quem tem fraqueza com dinheiro vai achar um dinheiro, vai achar uma quantia. Em vez de devolver, vai ficar, caiu na armadilha. Quem tem fraqueza na área sexual não vai achar dinheiro, vai achar alguém para induzir ele à traição, induzir ele ao desequilíbrio nessa área. Então, a depender das nossas fraquezas, as tentações aparecem, muitas vezes criadas por espíritos inferiores. Não pensem que é Deus concedendo. Vamos entrar no finalzinho do estudo de hoje, nesses últimos 15 minutos, mais ou menos, sobre os possessos. Pergunta 473. Pode um espírito tomar temporariamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Vejam que a pergunta descreve a possessão. Quando o espírito toma o lugar de outro espírito no corpo. Será que isso é possível? Esse é o conceito de possessão, e é por isso que nós já estudamos que no Espiritismo a gente não chama de possessão. O mais alto grau de obsessão não é chamado de possessão, mas sim de subjugação, que é o mais alto grau de obsessão. O espírito subjuga outro. O encarnado continua no corpo, mas a influência do espírito é tão grande que subjuga a sua vontade. Mas vamos voltar à pergunta. Será que é possível um espírito tomar o lugar de outro? Resposta. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Primeiro ponto. O que muita gente confunde na incorporação, como se o espírito entrasse no corpo. Não, o espírito não entra no corpo como se entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, olha a sintonia, a fim de obrar conjuntamente com ele. Então é uma ação conjunta. O espírito influencia e age em conjunto com o médium. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme queira sobre a matéria de que se acha revestido. Quem dá a última palavra é sempre o encarnado. Se não fosse assim, os espíritos conseguiriam nos assassinar, por exemplo, ou nos fazer jogarmos de uma ponte, de um prédio. Se fosse simples assim a possessão, os espíritos que nos odeiam nos matariam.
Então não existe essa substituição. Existe, como já falamos, a subjugação, mas já estudamos que não é possessão. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para a sua existência material. Então, é uma regra. Não há substituição de um espírito pelo outro no mesmo corpo. Estamos ligados ao corpo físico por um tempo determinado e ninguém pode tirar um espírito de um corpo enquanto encarnado. Pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada, olha o termo correto aí, ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Então, com uma pergunta ele demonstra que não há possessão e com a outra pergunta ele explica o que realmente acontece. Acontece a subjugação ao ponto de impor a sua vontade, paralisar a vontade do obsidiado. Resposta: sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Ou seja, os possessos são, na verdade, subjugados por espíritos trevosos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muito forte esse ensinamento. Aquele que tem uma obsessão no mais alto grau, ele concordou, seja por fraqueza, seja por desejo íntimo. Falamos em algum estudo no passado que existem pessoas que ficam dependentes da obsessão. Quando libertam ela do obsessor, elas sentem falta do espírito que a perturbava, formando uma dependência com o obsessor. Isso acontece muito. Para chegar no mais alto grau de obsessão, que é a subjugação, o obsidiado, portanto, por fraqueza ou desejo, acaba concordando com a paralisação da sua vontade e permitindo que a vontade do espírito obsessor predomine sobre a dele. Muitos epilépticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Então aqui é outra informação importante. Não somente a possessão, na verdade, é subjugação, como também muitas doenças mentais são tomadas por obsessões. É necessário fazer o tratamento conjunto, como eu disse, mas nunca devemos descartar um ou outro. Deve sempre ser tratado, tanto do lado espiritual quanto do lado físico. Há espíritos encarnados que não têm mais inimigos espirituais, seja porque esses inimigos não o encontraram nesse novo corpo, seja porque todos já foram doutrinados. Então ele tem somente a problemática mental, a auto-obsessão, uma culpa muito grande dentro de si, mas não existem espíritos ali, perseguidores. Então não há necessidade de exorcismo, como a gente vê na igreja, ou considerá-los como possessos. Muitas vezes são apenas doentes mentais. Kardec então explica: o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Então ele está explicando por que não é possesso. Porque possesso está supondo a existência de demônios, que são espíritos criados para o mal e eternamente dedicados ao mal, que o Espiritismo não acredita. Nós acreditamos na conversão de espíritos trevosos para o bem e que esses poderiam coabitar com outro espírito dentro do mesmo corpo.
visto que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. É por isso que nós, no Espiritismo, não usamos a palavra possesso. Os termos possessão, possesso nas obras é apenas para demonstrar que o termo não é adequado para o Espiritismo. Não há coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Existe a subjugação, que é a obsessão no mais alto grau. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Vejam que Kardec ainda autoriza usar o termo. Se tiver algum espírito aí que quer usar o termo possesso, pode usar, mas explique que possesso, na verdade, é quem está subjugado e não quem está coabitando com um demônio, por exemplo, no mesmo corpo. Pergunta 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Olha que pergunta que a gente sabe a resposta. Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. E nós já sabemos que essa vontade firme vem com a prática da caridade e com a fé em Deus. Essas duas fórmulas mágicas, que na verdade não são mágicas, mas que realizam um verdadeiro milagre na vida da pessoa, pois ela se libertará de qualquer obsessão, fazendo bem e tendo fé. Mas é preciso que seja sincero. Já falamos aqui também. Não adianta fazer a caridade forçado ou de maneira a não se colocar no lugar do outro, nem ter empatia. Essa caridade não adianta. Estudamos aqui, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade real é aquela que não deseja retribuição, não deseja reconhecimento. Se a pessoa faz caridade para receber o aplauso, ela não tem mérito nenhum. O aplauso na terra anula a caridade que você fez. A gente já estudou isso. E agora a gente aprende que se a caridade não é real, não vai conseguir libertar uma obsessão, por exemplo. Pergunta 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Olha que sutileza na pergunta. Será que tem obsessões tão graves, uma fascinação tão alta, que o fascinado não perceba que está sendo subjugado? Isso acontece muito. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? Ou seja, quando alguém não percebe que está sendo subjugado ou fascinado, será que um terceiro pode impedir? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Vamos ver a resposta dessa pergunta bem ampla. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, solicitando o concurso dos espíritos bons, porque quanto mais se é homem de bem, tanto maior poder se terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Olha que lógica perfeita da lei divina. Quanto mais a gente faz o bem, quanto mais a gente tem fé em Deus, quanto mais a gente desenvolve as características do homem de bem, maior autoridade temos sobre espíritos inferiores. E aí conseguimos enxergar facilmente o porquê de Jesus ter autoridade plena sobre os espíritos trevosos. Ele mandava e eles obedeciam. A autoridade moral. Quanto mais perfeito, maior a autoridade, tanto para afastar os maus espíritos, quanto para atrair os bons. É uma lógica que nos traz muita esperança, porque um dia teremos esse grau de pureza que vamos atrair só bons espíritos e afastar os maus. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Aqui está a informação que a gente também estuda, de que
O obsidiado precisa agir, se movimentar, querer se libertar para que a desobsessão funcione. Estudamos isso nas aulas sobre mediunidade, nos cursos sobre mediunidade nos centros espíritas ou nos templos religiosos, de que não adianta o padre, o pastor, o doutrinador espírita ser um homem de bem. Para libertar obsidiados, é preciso que o obsidiado queira. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Nós falamos isso agora há pouco. Tem obsidiado que agrada a presença do obsessor, porque ele satisfaz os desejos dessa pessoa. Lisonjeia o obsidiado. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Então, mesmo que seja um homem de bem, precisa da ajuda do obsidiado para que ele se liberte. E se não for um homem de bem, aí mesmo que não tem autoridade nenhuma sobre o espírito. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Já falamos isso aqui, né? Em alguns filmes a gente vê o demônio rindo para o padre na hora de fazer o exorcismo, né? Ou completando a oração do padre. Em alguns filmes mostram isso. Ou fazendo chacota com o padre, porque aquele padre está sem autoridade moral. Ele não é um homem de bem, então ele não consegue ter autoridade sobre o espírito imperfeito. E por consequência, os bons também não atendem ao chamado de quem não é bom. É uma lição importante, tanto para quem está obsidiado, quanto para quem quer ajudar, quem quer trabalhar com desobsessão. Precisa ser um homem de bem, senão não vai ser um bom doutrinador, não vai conseguir expulsar os maus espíritos. Pergunta 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Acabamos de falar, né? Resposta: não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. A gente precisa só fazer um comentário aqui, né? Se o espírito obsessor é inferior, ignorante, ele pode sim temer as fórmulas do exorcismo. Ele pode temer a presença do padre, ele pode temer o crucifixo, a água benta, porque o espírito é ignorante, então ele acha que ali tem um poder real. E a gente sabe também que a força dos fluidos que estão ali impregnados na cruz, na água fluidificada, tem efeito sobre os maus espíritos também. Eu não estou dizendo que não há poder nesses itens, mas o poder não está no item, no objeto em si, mas sim nos fluidos, nas energias que o homem de bem colocou ali com o seu pensamento, com a sua intenção. Então, às vezes, quem está realizando o exorcismo ou realizando a desobsessão acredita que o objeto está carregado de fluidos que possam trazer ali um choque, trazer uma mudança de pensamento ou de vibração. Isso vai ter efeito sim sobre o espírito. A resposta só está dizendo assim: fórmula meramente repetida não tem efeito nenhum. A fórmula aqui é a repetição de uma palavra ou de uma frase. Se não tiver acompanhada do pensamento elevado, da conduta digna, a fórmula de fato não tem efeito nenhum. Pergunta 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Eles já falaram a fórmula, a gente já estudou, né? Resposta: cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. Então tem que somar aquela primeira fórmula que a gente viu com essa. Então, além de fazer o bem, além de ter fé em Deus, cansa a paciência do obsessor. Não cai nas armadilhas dele, não escuta as suas sugestões, não repete os erros do passado, que uma hora ele cansa. Quando você faz o bem,
quando você tem fé em Deus, você vai cansando ele também. E à medida que você não o escuta e ele vai perdendo tempo ali, ele decide abandonar aquela perseguição também. Pergunta 479. A prece é meio eficaz para a cura da obsessão? Resposta. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. É o mesmo raciocínio das fórmulas repetidas. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Por isso, um dos requisitos da desobsessão é fazer o bem. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. É o resumo do estudo de hoje. Eliminar as paixões para não atrair maus espíritos é uma forma de se livrar de obsessões também. A prece ajuda, mas a prece é um auxílio apenas. Pergunta 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Resposta. Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Então é meramente palavras, São meramente palavras. Expulsar e doutrinar, afastar e ajudar. O resultado será o mesmo. Vai livrar um obsidiado da influência de um mau espírito. Pode chamar isso de expulsar, pode chamar isso de doutrinar. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio, mesmo raciocínio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, o que importa é a essência, não o externo, não a aparência. Já estudamos isso várias vezes e repetimos aqui. Os espíritos não ligam para rótulos, o que importa é a essência. Então, independente de como você usa as palavras, os espíritos já falaram para Kardec, não me importa o vocabulário que você vai usar, chama do que você quiser, mas se atenta para a essência, não para a forma. E assim encerramos mais um estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a presença dos bons espíritos, agradecendo aqueles que nos acompanham e que possamos refletir sobre os ensinamentos de hoje para não mais cair em tentações, para conseguirmos resistir às influências dos maus espíritos, para adotar as fórmulas necessárias para nos libertarmos das obsessões e buscarmos sempre a companhia dos espíritos superiores. Pedimos dessa forma que o Senhor Jesus possa envolver a cada um, abençoar nas suas necessidades, para que todos tenhamos a força necessária de resistirmos às tentações, de buscarmos o bem, a prática da caridade, nos tornando a cada dia homens de bem, a fim de que tenhamos autoridade sobre os espíritos inferiores e possamos atrair os bons espíritos para nos auxiliar. Agradecemos a Jesus pelo amparo, pela proteção e por enviar os seus emissários, os anjos tutelares, que envolvem a nossa vida, nos guiam e apontam o caminho para a nossa libertação. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e que nós tenhamos a cada dia a força necessária para resistirmos às tentações e vencermos as paixões, nos tornando espíritos cada vez mais purificados e próximos do Senhor. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.